Tirar o bebê do peito faz com que ele coma melhor, faz com que ele aceite melhor os alimentos da introdução alimentar? Olá, eu sou a Renata do blog Vem Sem Manual, tudo bem com você? Já me conhece? Não me conhece ainda? Primeiro vídeo que você está vendo? Então clica aqui embaixo no botão se inscrever, é esse vermelhinho que está aqui embaixo do vídeo. Aproveita e clica também no sininho para ativar as notificações, assim o YouTube vai te avisar sempre que tiver conteúdo novo aqui no canal. E ó, já deixa o seu joinha, porque essa é uma dica rápida da Rê e depois você vai esquecer. Já deixa o seu ok. Muitas mães que estão enfrentando dificuldades para fazer com que o bebê aceite os alimentos da introdução alimentar acabam se perguntando, será que se eu tirar o leite, se eu fizer com que ele deixe de mamar, ele vai comer melhor? Ele vai se alimentar melhor? Eu já tenho um vídeo aqui no canal em que eu falo sobre bebês com dificuldades em aceitar a introdução alimentar. Tô deixando o card aqui em cima para você acessar logo depois que terminar esse vídeo. E aqui nós caímos num daqueles dilemas que é uma solução, mas é um problema também. Sabe quando isso acontece? Se você tirar o leite do seu bebê, é muito provável que ele vá comer, porque ele vai chegar num ponto de fome tão grande e que ele vai acabar aceitando qualquer coisa. Essa é a melhor opção, mais saudável, mais natural? Acho que não, né? Então, essa não é uma opção realmente. Tirar totalmente o leite do bebê para forçá-lo a aceitar as refeições não é uma opção legal para o bebê, não é saudável para o bebê. Primeiro, a gente precisa entender o seguinte: nos primeiros 3 meses da introdução alimentar, e aqui eu estou considerando a introdução alimentar conforme preconizado pela Sociedade Brasileira de Pediatria e pela Sociedade Brasileira de Nutrição, a partir dos 6 meses de idade, que é quando o bebê está pronto para começar a se alimentar. Então, 6 meses, 7 meses e 8 meses completos, nós estamos num processo de experimentação, de prova. O bebê não conhecia nada desses alimentos, ele nunca provou nada disso, tudo é diferente. Textura, temperatura, sabor, tudo é diferente. E alguns bebês são sim mais resistentes a novidades do que outros. Outros aceitam muito melhor. Isso pode acontecer, inclusive, até na mesma família. Um irmão se alimentava muito bem e o outro não. Isso acontece e é normal. Então, nos primeiros 3 meses, a gente precisa sim oferecer e oferecer e oferecer, e muda a textura, e muda a apresentação, e muda a forma como a gente entrega esse alimento para o bebê, mas nós estamos experimentando. Nos próximos meses, é esperado que o bebê já esteja aceitando um pouquinho melhor a refeição. Mas isso não significa que ele vai bater uma pratada de comida. Não é isso. Significa apenas que você vai começar a oferecer os alimentos para o bebê e tem alguns que ele aceita melhor, alguns que ele prova um pouquinho mais, alguns que ele come um pouquinho mais. Todos os alimentos isso vai acontecer? Não. O bebê vai começar a demonstrar as suas preferências e naqueles momentos de maior aperto, naqueles momentos de maior dificuldade, você pode recorrer a esses alimentos que você já sabe que ele gosta para oferecer para o seu bebê. E aqui tem outro ponto que é super importante a gente ter em mente. Nessa idade, até 1 ano de idade, normalmente o bebê vai ao pediatra, o bebê passa por uma consulta pediátrica pelo menos uma vez por mês. Um bebê saudável, um bebê que está se desenvolvendo bem, que o pediatra não está investigando nenhum probleminha, o bebê está se desenvolvendo bem, normalmente você vai passar com o pediatra uma vez por mês. Então, com 6 meses você vai avisar o pediatra como o bebê está se relacionando com a comida, com 7 meses a mesma coisa, com 8 meses a mesma coisa. E se o bebê não aceita nada, é possível que o pediatra comece a investigar alguns problemas ocultos relativos à alimentação. Será que seu bebê tem refluxo? Será que seu bebê está mamando demais em livre demanda e por isso ele está rejeitando a comida? E ele vai te orientando junto com você. Vocês vão ajustando as janelas de alimentos do seu bebê para tentar fazer com que o bebê aceite uma quantidade maior de comida. A gente tem que ter em mente que até 1 aninho de idade, o principal alimento do bebê é o leite, continua sendo o leite. Então, não é porque a gente começou a introdução alimentar que a gente deixa de oferecer o TT para o bebê. A gente continua oferecendo leite, tanto faz o leite materno, que é a melhor opção, se você pôde amamentar, é a melhor opção, ou se não foi o caso, se você oferece fórmula para o seu bebê, ele vai continuar mamando, então ele vai continuar se alimentando. O que acontece também é que alguns bebês trocam a refeição pelo leite. É o que ele estava acostumado, é o que ele gosta e é o que ele quer. Então ele continua não comendo para tomar o leite. Por isso que a gente precisa de uma dose extra de muita paciência para oferecer de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Muda a forma, muda a apresentação, muda a temperatura dos alimentos que a gente está oferecendo para o bebê, até a gente conseguir achar um que a gente consiga passar, que o bebê consiga aceitar, que ele aceite com um pouco mais de naturalidade. Uma outra coisa que você pode fazer também, buscando
que o bebê se interesse mais pela comida é colocá-lo para comer junto com a família, colocá-lo para se alimentar junto com a família. Então todo mundo vai sentar na mesa para se alimentar. O bebê também você coloca no cadeirão. Mesmo que você tenha já oferecido o almocinho, a jantinha para o seu bebê antes do restante da família, ele pode ficar ali sentado com vocês, oferece alguma coisinha para ele segurar, oferece alguma coisinha para ele ir colocando na boca, e esse momento social, esse momento agradável em família, também surge um efeito muito positivo nos bebês. Muitos passam a se interessar porque eles estão inseridos na rotina da família. Outro ponto para prestar atenção é o seguinte: será que a gente está oferecendo aqueles lanchinhos, aqueles petisquinhos entre as refeições? Sabe aquela bolachinha inocente, aquele pedacinho de fruta que alguém estava comendo e colocou um pedacinho na boca dele? Aquela mamadinha rapidinha porque ele chorou e para se acalmar a gente colocou no peito? Para o bebê que não come é super importante prestar atenção nesse tipo de coisa. O estômago do bebê é desse tamanhinho, é super, super, super pequenininho. Então, se ele se encheu total ou parcialmente com algum lanchinho simples, alguma coisinha pequena que pra gente não faz diferença, pode sim impactar no apetite do bebê e ele rejeitar ainda mais a comida. Então, quando a gente está naquele processo de guerrilha, de fazer o bebê aceitar o alimento, de fazer com que o bebê aceite as refeições que a gente está oferecendo, é preciso tomar cuidado com esses lanchinhos intermediários para verificar se eles não estão impactando o apetite do bebê. Uma outra coisa que é preciso verificar é o seguinte: se o bebê não fica com a mamãe durante o dia, se ele fica na escolinha, na creche, com a babá, com outro cuidador, e esse cuidador reporta que com ele o bebê se alimenta, com ele o bebê aceita o almocinho, aceita a frutinha, come bem, e com a mamãe isso não acontece, isso é extremamente comum de acontecer. Não se sinta mal por causa disso, isso só significa o seguinte: o bebê prefere estar com você do que se alimentar com alguma outra coisa. Ele prefere o leite, ele prefere mamar do que outra refeição. Isso é comum, isso é normal, mas a gente não pode deixar seguir adiante descontroladamente. Então é preciso pegar aquela dose extra de paciência, aquela dose extra de vontade e oferecer de novo, de novo, de novo, porque isso significa que o seu bebê está se alimentando, ele está comendo, ele não quer comer nesse momento. E aí, com muita paciência e com muita vontade, a gente vai precisar mexer nesse querer do bebê. É válido para algumas famílias até que seja outro cuidador a oferecer a refeição para o bebê enquanto ele estiver nesse processo de rejeição alimentar. E nessas situações, sim, deixar de oferecer o leite para o bebê vai fazer com que ele coma melhor. Mas nesse caso é importante que a mamãe se esconda, que a mamãe esteja fora do alcance do bebê, fora do alcance visual do bebê, para que ele não sofra por conta disso, uma vez que ele está rejeitando a comida porque ele prefere mamar, ele prefere estar com a mamãe. Mas não se sinta mal por isso, isso é comum, acontece demais, muitos bebês passam por isso e vai passar. Fica tranquila que vai passar, ele vai se acostumar e ele vai passar a comer direitinho. Isso é só uma fase que muitas vezes é desafiadora sim, mas é só uma fase. Fica tranquila. Agora, simplesmente cortar o fornecimento de leite para o bebê ou limitar demais o fornecimento de leite do bebê, na simples expectativa de que isso faça com que ele passe a comer melhor, não é a melhor opção. É preciso investigar se tem algum outro problema associado, é preciso investigar o histórico do bebê, como que ele se alimenta quando a mamãe não está por perto, como que ele se alimenta com outros cuidadores. Isso é super importante e deve ser levado super a sério. E por último, eu quero te fazer uma pergunta. As refeições que você oferece para o seu bebê, você já provou? Elas são saborosas? São gostosinhas? Se você faz papinha, se você faz sopinha, se você oferece os alimentos separadamente, você tá provando? Elas são bem gostosinhas? A refeição do bebê, até 1 ano de idade, a gente não deve colocar sal, somente temperinhos naturais. Tem vídeo aqui no canal sobre isso também, tô deixando o link aqui em cima. E por isso a gente precisa exercitar um pouco mais a nossa criatividade, precisa pensar um pouco mais em receitinhas que a gente possa fazer para oferecer para o bebê e que seja gostoso. Alguns bebês não comem porque a comida não é gostosa, é sem graça. E cozinhar sem sal é sim um desafio. Normalmente a gente não tá muito acostumada, né? E para isso, ter um livro de receita é super importante. Eu já recomendei isso aqui algumas vezes no canal, porque eu acho que vale muito a pena. Eu vou te recomendar o livro que eu usava com o meu filho, porque eu acho que ele é muito legal. Eu acessava ele pelo celular, inclusive, conseguia levar no mercado para me ajudar já nas compras da semana e na preparação das refeições da semana. Eu acho muito legal, super vale a pena. Tô deixando o link aqui embaixo na descrição desse vídeo para você conhecer. E se gostar, você já adquire o livro, porque eu acho ele super baratinho e uma mão na roda para ajudar a
gente nesse processo. E aí, você gostou das informações que eu te passei hoje? Te ajudei? Se eu te ajudei, comenta aqui embaixo, me diz como que eu te ajudei. Isso é super importante pra mim, me motiva a continuar produzindo vídeos desse tipo pra você. Se você gostou, deixa o seu joinha, não esquece e confere se você está inscrito aqui no canal. Isso também é muito, muito importante para você continuar sendo avisada de novos vídeos aqui do canal. Bem, eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau. Fica com Deus e até o nosso próximo vídeo.